Verbo Cast, o podcast da Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, Recife. Todo sábado às 9 da manhã, ao vivo na Evangélica FM 100.7 e no canal Verbo Recife Campo Grande no YouTube. Siga, curta e compartilhe. Que maravilha! Estamos começando nas ondas da Rádio Evangélica FM 100.7 e através do nosso canal do YouTube, @Verbo Recife Campo Grande, o nosso Verbo Cast de todo sábado. Que coisa boa poder neste dia estar falando com você, compartilhando de coisas maravilhosas na presença do Senhor. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que existem duas portas, a porta larga e a porta estreita. A Bíblia diz que muitos entram pela porta larga, outros escolhem entrar pela porta estreita. Agora há uma diferença entre as duas, não é só a largura, é onde ela vai deixar você. A porta larga é o caminho que conduz à perdição e a porta estreita, a vida eterna. Eu escolhi desde 1994 a porta estreita. Eu escolhi desde 1994 viver para Deus, seguir a minha vida diante da presença do Senhor. E por que eu estou dizendo isso para você já na abertura do nosso Verbo Cast de hoje? Porque nós estamos vivendo um tempo dito de carnaval, mas eu vou te dizer que a palavra de Deus, a vida de Deus, o plano de Deus não deixa de existir, não parou por causa desse período. Pelo contrário, a minha oração é para que você que está me ouvindo possa ser um instrumento nas mãos do Senhor para proclamar a palavra, a vida a aqueles que estão entrando pela porta larga. E você que está na porta larga, na situação onde está afastado do Senhor, Deus está te chamando e está me usando para te dizer nesta hora: Deus tem um plano na sua vida. Vem para o Senhor, arrependa-se e viva o plano do Senhor no seu viver. Olha que bênção poder abrir o nosso programa de hoje com esta palavra, com esta reflexão, esta breve reflexão. Olha para aí, estou animado, estou feliz. Verbo da Vida Campo Grande está hoje, neste momento, neste instante, numa ação maravilhosa nos acessos àquele período, nos acessos do Galo da Madrugada, aquele perímetro, né, de acesso da área norte. Nós estamos cobrindo todas as pontes, evangelizando. Nós não estamos dentro da folia, dentro do bloco, não. Nós estamos agora, a partir das 9 da manhã até o meio-dia, cobrindo a área norte do Recife, aquelas pontes que dão acesso para o centro da cidade. Então, você verdadeiramente precisa fazer algo, precisa se levantar em oração. Ah, pastor, mas eu nem estava sabendo, nem consegui participar com a igreja dessa evangelização. Não tem problema, eu quero convidar você, convocar você, está intercedendo por nós. Interceda pela nossa igreja, interceda pelas outras igrejas que também estão se unindo a esta visão de evangelização no período dito de carnaval. Por que dito de carnaval? Repito, porque é um período que o mundo está dizendo que é de carnaval, mas eu vou te dizer, hoje é dia de salvação, hoje é tempo de salvação, e em nome de Jesus, como igreja, nos levantamos para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. É nesse tempo, e esse é o tempo, conforme diz Isaías 61. Verbo da Vida Campo Grande está na Rua Gonçalves Dias, número 65. E nesse período, pastor, vai ter culto na igreja. Nesse período agora vai haver programação na Igreja Verbo da Vida, na nossa amada igreja em Campo Grande, Rua Gonçalves Dias 65. Sim, teremos hoje o evangelismo agora pela manhã, tá? No período ali do centro da cidade, no perímetro daquelas pontes. E amanhã, nossa celebração, 10 da manhã e um pouquinho mais cedo, vamos estar começando às 17 horas. Você e toda a sua família são nossos convidados especiais. E quando terminarmos o culto, vamos ficar parados? Não, vamos evangelizar no polo
de Campo Grande, a prefeitura, eita papai, montando aí mais uma vez esse polo, e eu vou te dizer, não vamos parar por causa disso. Ah, pastor, o senhor fica batendo palma por isso? Também não, irmão, era melhor que não tivesse, mas como eles colocaram, vai ter salvação. Por quê? Porque a gente vai invadir aquele polo com a pregação do evangelho. Como invadir? De uma forma obviamente respeitosa, entendendo a escolha de cada um, mas nós vamos entregar as literaturas, pregar a palavra de Deus e alcançar vidas no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu já, de vidas serem salvas e alcançadas nesse período, sabia disso? Eu lembro de um jovem que foi alcançado num desses polos que eles montaram, que a prefeitura montou para essas programações, e um jovem foi alcançado num desses polos. Eu mesmo estive pregando para um desses jovens, a nossa equipe também ministrou, e hoje ele está na presença do Senhor, já terminou o centro de treinamento bíblico Rema, já serve na obra do Senhor, e é isso. O diabo tenta botar uma coisa para tentar trazer confusão, para tentar destruir, para tentar paralisar, mas Deus levanta e transforma a maldição em bênção. O diabo tenta lançar problemas, Deus traz a solução, e o nome do Senhor é glorificado. E eu quero só um ponto a observar aqui para você. Você não pode ficar de fora das nossas programações. E nós teremos então a programação no domingo, 10 e 17 horas, e durante a semana, segunda, terça e quarta, não teremos atividades. Teremos o retorno das atividades na quinta-feira, próxima quinta-feira, para a glória do Senhor. Aleluia. Falei muito, mas muito importante essa fala aqui no início do programa. E hoje temos uma pessoa muito preciosa, um homem de Deus, que eu tenho a honra de receber aqui no nosso VerboCast de todo sábado, pastor Ricardo Garré. Seja bem-vindo, meu amado pastor, querido, homem de Deus. Bom demais estarmos juntos. É uma alegria, pastor Ricardo. É uma alegria estar com o senhor aqui conosco, aqui no nosso VerboCast. Pastor Ricardo, que durante muitos anos, né, esteve servindo ao Senhor aqui em Recife. O pastor Ricardo é natural de onde? Nasci em Recife, criado no Pina. Fui menino do Pina, Conselheiro Aguiar, 592. Vivi minha vida em Recife, né? Estou há 10 anos no Sudeste, 6 anos BH, 4 anos no Rio de Janeiro. Mas a minha vida, estrutura de infância, adolescência, conheci minha amada primeira-dama na área Garré. Oh, glória! Né, batendo minhas bolinhas ali no Jardim Beira-Rio, atrás do atual Rio Mar. Eu não sou velho não, mas eu sou antigo. Né? Tem uma caminhada, né, pastor? O Rio Mar não existia ainda, existiam só pinheiros ali, era um lugar que nem táxi, de mangue também, nem táxi queria entrar quando chovia. Era o Jardim Beira-Rio. Quando foram construídas pela Coab as primeiras casas, a PEP, que era a antiga PEP, poupança PEP, nós compramos uma casa, o pessoal, minha família comprou também, e foi onde eu conheci Nara. Jogando uma bolinha, sábado à tarde. Ainda não era cristão, né, pastor? Não era cristão. Quem se converteu primeiro, depois o senhor casou? É que veio a conversão? Eu casei com 24 anos, conheci Nara, ela tinha 14, eu tinha 18 para 19. Estamos juntos há 47 anos, né? Estou com 66. Nós nos conhecemos, como eu disse, estava jogando a bolinha, a vi na janela, aquela morena bonita. Eita glória! Entendeu? E aquelas piscadas de olho e tal, pega um copo d'água, entre um copo d'água e outro. Oh, glória! Iniciou-se o namoro, a gente namorou por 6 anos, né? 6 anos, namorei, noivei, estou há 41 anos casados. Quem converteu primeiro, pastor? Eu tinha ido para... Eu tinha retornado de Santa Catarina, onde nasceu em Joinville André, meu primeiro filho. Sim. Fui trabalhar lá com o papai estava fundando umas escolas de processamento de dados. Então trabalhei um pouco na área administrativa lá, da escola, que eram os cursos que estavam iniciando no Brasil, né? Que Sim. hoje são os cursos de gestão, Dados, 2 anos e tal. TI. A União Tecnologia de Escolas de Santa Catarina, fundada por papai, tinha cursos de tecnólogo em processamento de dados naquela época, né? Que o MEC não tinha autorizado ainda. Depois surgiram os cursos de gestão, né? De 2 anos superior.
Trabalho de vanguarda, né? Foi um trabalho à de frente do seu vanguarda. tempo. Foi na época de... Papai estabeleceu isso na época de Jarbas Passarinho. Era ainda o ministro da Educação, né? Eles lutaram pelo reconhecimento dos cursos, depois surgiram no Brasil os cursos de gestão. Eu trabalhei 3 anos e meio, André nasceu, e depois que André nasceu, eu me desliguei da escola, eu fui para Curitiba por um tempo tentar algum trabalho, não deu, voltamos para Recife. Quando nós voltamos para Recife, cheguei a trabalhar no Bom Preço, gerente trainee, né? Na Arno, como vendedor, fazendo 2 estados, fui vendedor por muito tempo na minha vida, porque na verdade, desde os 19, 20 anos, eu peguei pasta para vender. Para trabalhar, porque na área disso, você 6 anos namorando, você quer me enrolar demais. Aí, então ela deu aquele que a mulher sabe dar, né? A coxa. Aí ele sabe uma coisa, vou perder minha morena, preciso trabalhar. Manter a casa. 19 para 20 anos, eu comecei a trabalhar na área de vendas diretas. Eu vendi de tudo, baú da felicidade, loteamento de terreno, tinha ali na Gamaliel Magalhães tinha Imob, depois fechou, imobiliária. Então, que vinha, eu trabalhava, depois Sharp, trabalhei de paletó e gravata, 2 anos já venda direta ao consumidor. No tempo daqueles trombolhos desse tamanho. De tubo. Lembra até referência. S210 da Sharp. Era toca-fita, o vinil em cima, a AM/FM. Então e a cassete. Sim. Fita cassete, vinil. Era radiola. 3 em 1. 3 e as TVs da Sharp também. As TVs da Sharp eram as mais vendidas. De tubo, né? Tinha Panasonic, de tubo, Panasonic, Sharp e CCE. Foram as primeiras televisões. Estou dizendo a você que eu não sou velho. Não, mas o senhor tem uma longa jornada. Mas sou antigo, é verdade. Estou na estrada aí há algum tempo. E aí como entrou o processo de conversão? Porque normalmente as pessoas, né, em muitas histórias familiares, a mulher converte primeiro do que o marido. É algo assim que mais comumente nós observamos. Comigo não foi assim. Com o senhor não foi assim. Foi exatamente ao contrário. E como era esse nível de vivência com o senhor convertido e ela não? Quando eu me converti, eu voltei e trabalhei. Foi exatamente quando eu saí da Arno que eu estava assim, extremamente, quase deprimido. Quase uma depressão. Hoje eu sei, né? Na época não se falava disso, né? De depressão. Mas hoje eu sei que eu estava profundamente angustiado. Havia, é lógico, uma forte influência demoníaca sobre a minha vida. Né? Então, me sentia... parecia assim, aqueles desejos de morrer cedo, que vinha na mente. Eu achava que ia morrer cedo. Né? Que não ia ficar muito tempo. Então, começou a bombardear minha mente. Era a época de Ayrton Senna, das grandes vitórias. Eu acordei naquele domingo de manhã e desci para ver Ayrton Senna. Quando eu mudo de canal, tinha um pastor norte-americano, que eu sei hoje, provavelmente, Jimmy Swaggart. Olha. Grande evangelista, está no céu hoje, ministrando Lucas 15. E aí eu mudei, tinha uma resistência. Eu tinha sido, eu era nos conhecido na Igreja Católica, a gente tinha feito alguns movimentos sociais, faculdade e tudo, mas eu tinha me afastado totalmente de religião. Aí, naquele momento, quando eu mudo para Fórmula 1 e volto, algo no meu coração me impulsionou para retornar. E por 2 vezes eu saía e voltava. Daí a gente vê o que é batalha espiritual, é a mente. Não é? A mente, o combate da mente. Então aí eu parei. Quando eu parei, ele estava relatando uma história de um filho que tinha uma grande dificuldade de relacionamento com o pai. Bom, bateu exatamente na minha história. Filho de pais separados, grandes conflitos com meu pai. Conheci minha mãe, eu tinha 15 anos de idade já. Meu Deus. Quando eu conheci minha mãe.
Então, papai, ele vinha no meu aniversário, dava um presente e tal, mas já estava casado com outra mulher, que hoje a gente tem um relacionamento maravilhoso. Papai, pastor presbiteriano, se converteu depois, já é jubilado. Graças a Deus. Mais de 50 anos de pastor. Toda a família, parte do meu pai é convertida. Mas antes de se converter... Mas se converter, teve mulheres e assim. Então, minha estrutura foi assim. Então, eu tinha uma grande carência de paternidade. Né? Então, isso é que me fez parar naquela história. E quando aquele homem começou a contar aquela história, um filho que pega um trem e vai para uma cidade, depois de anos, se reencontrar com o pai. E na estação eles se reencontram. Aquilo começou a me desmoronar. Porque quando eu trabalhei com meu pai, que eu tive um conflito muito grande, esse conflito vinha de família, né? Eu cheguei numa noite a dizer que ia matá-lo. Meu Deus, tenha misericórdia. Eu vou dar um tiro nele. Misericórdia. No meu próprio pai. E é interessante, pastor, que quando eu estava vendo aquela história, as lágrimas, passava o filme na minha mente. Eu só assistindo aquele programa na TV. Sim, Gil Swegler falando sobre o filho pródigo. Meu Deus. E parecia contar a minha história. Um filho separado do pai, o pai tinha arranjado outra mulher, ele teve uma vida destruída de família. Então, o filme da minha vida estava sendo relatado, ficou passando ali e eu fiquei. E aquilo ali eu via Deus falando comigo. Eu comecei a chorar. No final ele disse, mas tudo isso eu quero lhe dizer, como diz Lucas 15, Deus vai reconstituir a sua vida. Porque um passo que você der hoje na direção de Deus, Ele vai dar 1000 na sua. Glória a Deus. Ore, e ele fez a oração da salvação, tal. Compungido em meu coração, eu subi, na hora estava tomando conta da cozinha, resolvendo algumas coisas, eu subo e de joelhos lá eu me quebrantei na presença de Deus. Eu costumo dizer que no mundo evangélico tem muita brincadeira sobre manto, né? Olha o manto. Eu não gosto de brincar sobre isso, porque eu vi o manto. Meu Deus. Esteve sobre mim. E é forte. Quando eu me ajoelhei, que eu disse, Senhor, aquele homem, eu estou miseravelmente em pecado. Eu traía minha mulher, como vendedor ia atrás de prostituta. Na cidade onde eu chegava, de noite eu ficava perturbado por esses espíritos malignos de prostituição. Eu tinha que sair com uma mulher, né? E mesmo amando na área, André tinha cerca de 4 anos e meio, quando eu me converti. E naquele momento eu disse, Senhor, eu sou esse filho comendo comida de porco. Minha vida está destruída. Meu casamento estava à beira do abismo, mas aquele homem disse que o Senhor vai me dar uma veste branca, que o Senhor vai colocar um anel no meu dedo, pôr sandália no meu pé e que vai fazer uma festa. Aí quando eu me ajoelhei, eu não dizia mais nada, eu só chorava. E quando eu estou nesse processo de quebrantamento, desceu sobre mim, pastor, em português, como eu posso descrever aquilo? Um cobertor quente. Um cobertor quente? Era como um cobertor. Meu Deus. E eu me senti como uma criança no útero da mãe. Aquele lugar. Eu vi uma vez um filme que é em 3 etapas, Arrebatamento, que o ator diz assim, eu toquei na própria felicidade. Meu Deus. Ali, pastor, eu toquei na própria felicidade. Eu não me mexia mais, eu sabia que Deus estava ali. Ali tinha anjos de Deus. E ali veio no meu espírito a convicção, eu agora pertenço a Cristo. Eu confessei os meus pecados e no meu coração eu sabia, quando eu me levantei daquele quarto, eu sabia que nunca mais a minha vida seria a mesma. Quando eu prego hoje sobre um novo nascimento, pastor Cristiano, eu digo, eu prego com convicção, porque eu nasci do Espírito. Eu fui procurar a igreja presbiteriana de papai,
tinha sido presbítero no Pina. Eu fiquei na porta da igreja, isso no domingo. Na terça eu fui para a porta da igreja. Eu quero que venha algum irmão aqui, porque eu quero confessar Jesus. Glória a Deus. Mas eu já estava nascido do Espírito. Glória a Deus. Eu digo, o novo nascimento é o maior espetáculo. É algo muito precioso. Que testemunho. Pastor Ricardo, eu lhe conheço há muitos anos. Há muito tempo. E eu não sabia desse testemunho tão profundo. Eu sabia da dificuldade que o senhor teve no casamento. Mas a sua dificuldade pessoal, familiar, essa estrutura, pai, mãe, né, que não teve, exatamente, e que repercutiu, mas que o Senhor veio e transformou, eu não sabia. Fui criado por uma família que nem sangue meu era. Olha aí. Que mora ali em Jardim Beira-Rio, visitam os velhinhas. Essa família me acolheu com 2 anos de idade, quando minha mãe foi para o Rio de Janeiro. Meu Deus. E abandonou 7 filhos. Olha, e meu pai estava com outra mulher e não podia suprir. Um foi para colégio interno, tal, cada um foi para um lugar. E essa família disse, não, nós ficamos com o Ricardo. Meu Tinha Deus. 2 anos de idade. Olha que interessante. Nós estamos aqui no VerboCast, que é um programa de entrevista, de bate-papo, de mensagem, de ministração. E eu estou aqui impactado com o testemunho que eu não conhecia, nunca. Pastor Ricardo, inclusive, já pastoreou este que vos fala, junto com o pastor Rosilon na época, né, lá na década de 90, finalzinho da década de 90. 99 para 2000. Eu tive a honra, né, de ter sido também pastoreado pelo pastor Ricardo. Tenho a alegria de tê-lo aqui, mas eu não conhecia essa parte da história. Agora eu vou dizer algo, pastor, enquanto o senhor estava falando. Nós estamos aqui na Rádio Evangélica e também no nosso canal do YouTube. E existem muitas pessoas que às vezes elas estão sintonizando, estão pulando de uma rádio para outra e param aqui para ouvir. E eu sei que agora mesmo esse manto que um dia lhe abraçou, esse cobertor está alcançando a sua vida, meu querido irmão ouvinte aqui do VerboCast. Você que parou agora para nos assistir pelo YouTube ou pelo rádio, eu sei que é um manto do Senhor que te transforma. Eu sei que você poderia até agora não entender tanto sofrimento que você passou na vida, tanto abandono que você viveu na vida, e você até agora estava dizendo, meu Deus, isso foi Deus que quis para mim, que Deus é esse? Até se questionando ou questionando a Deus, a bondade de Deus. Mas eu vou te dizer, a bondade de Deus te alcança hoje, assim como alcançou o nosso amado pastor Ricardo Garré, que já estava com seu casamento quase que falido, no abismo. A sua vida já estava no abismo. Pensando em morrer. Pensando em morrer, pensando em matar. Um jovem de 20 e poucos anos. 30. Eu casei com 24, André nasceu com 28, eu tinha 32 anos de idade. Olha para aí. E até 33. Chegou a pensar em não só tirar a sua própria vida, mas tirar do seu pai natural. Por tantas opressões que ele vivia. Estou falando com você agora. Em nome de Jesus, renda-se na presença do Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor. Deixa eu te dizer, o carnaval não vai te suprir. Essa festa, que o mundo diz, é a festa, é a euforia, eu vou te dizer, ela passa e os transtornos eles continuam, eles pelo contrário, eles pioram. Mas hoje é um convite do Senhor para a sua vida, para você se render, se entregar a Cristo, entregar a sua vida na presença do Senhor. Pastor Ricardo, o senhor se rende ao Senhor nesse momento de uma experiência tão profunda na sua casa, assistindo um programa de TV, assim como este irmão, ou este amigo que está nos ouvindo, que ainda não se rendeu. Eu reafirmo, pastor, que você está dizendo a eles, não mude de canal. Isso. A batalha na minha mente é para que eu voltasse para a Fórmula 1 e não escutasse a mensagem de Deus. Então eu fiz isso, voltei. Não mude desse canal. Eu estou te dizendo que Deus interviu de forma sobrenatural na minha vida. E fazendo o link do que estava acontecendo com um clamor que eu fiz a Deus um ano antes. Eu estava na praia de Maceió, de meia-noite. Eu tinha voltado de estar com uma prostituta, meia-noite, e eu me senti um lixo, porque eu amava Nara, tinha André, e eu disse, eu não consigo me livrar disso. Então eu clamei na praia. Meu Deus. Eu me lembro, pastor,
Eu lia muita poesia e lia alguns textos de Castro Alves que eram mórbidos, sobre morte, não é? E tinha um dos textos que eu citei para Deus na praia de meia-noite chorando, pastor. Meu Deus. Um texto diz assim: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em qual estrelas te escondes? Em que infinito tu estás? Se há 2000 anos mandei-te meu grito, e desde então vaga no infinito. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Eu bradei isso e disse: Deus, Castro Alves não te encontrou. Meu Deus. Onde tu estás, Deus? Há muita gente agora que está perguntando isso, Cristiano. Meu Deus. E sabe, menos de um ano depois, Deus me alcançou nesse programa de televisão. Como está te alcançando agora. Está te alcançando agora. Posso olhar para essa câmera e te dizer: está te alcançando agora, querido. Não importa o que você está passando, que desafio, que obstáculo. Deus existe, enviou seu Filho amado, nos amou eternamente. E Ele te escolheu nesse momento para estar aqui, vendo esse podcast, vendo esse programa, para te dizer que Ele te conhece antes de você nascer. Ele conhece a tua dor e Ele é o único que pode tirar isso de você. Em 1994. E? Foi esse o ano. O mesmo ano da minha conversão. O mesmo ano da sua conversão. E foi exatamente em agosto de 94. Eu batizei nas águas em agosto de 94. E eu me converti. Meu em Deus. novembro, eu estava na igreja presbiteriana, recebi o batismo por aspersão, Sim. não é? Em novembro. E depois batizou por Foi imersão. no mesmo período, depois eu me batizei na imersão. Mas o que eu quero dizer é que Deus sabe como nos alcançar. Deus escolheu, deu seu Filho unigênito para tocar a nossa vida, transformar a nossa vida, e programas assim, experiências assim. Eu não estou falando de algo que me contaram, não é uma história de fábula. Eu passei por isso. Eu sei o que era opressão maligna, eu experimentei os prazeres do mundo. Eu sei das trevas onde eu vim. Me lembro de 2 Coríntios 4:6. O Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo iluminou o nosso coração com o conhecimento da glória de Deus, da face de Cristo. Ou seja, o Deus que disse que ia tirar a minha vida, a sua que está me ouvindo agora, das trevas, Ele está te dizendo agora: eu disse e eu já fiz. Eu enviei meu Filho amado, Jesus. Agora mesmo, você pode sair desse ambiente de trevas e ser iluminado por Cristo. E experimentar aquilo que experimentamos. Perfeito. A grandeza da graça de Deus. Glória a Deus. Meu Deus. É tão do Espírito Santo essa nossa conversa. O que o Espírito Santo está nos guiando para falar aos nossos ouvintes. Que eu iniciei, antes de iniciar o programa, eu já deixei a minha Bíblia aberta num texto. E eu vi. Isso eu vi. E quem está me acompanhando... E não conversamos sobre nada. E quem está me acompanhando, né, desde o início do programa, sabe que a minha Bíblia está aberta aqui desde o início. E eu nem mexi nela para mudar a página nem nada. E um dia, pastor Ricardo Garré fez um clamor a Deus, usando um poema de Castro Alves. Exato, Castro Alves. Perguntando onde estava Deus. Aí é interessante, porque no Salmo 71, o salmista Davi faz uma oração diferente. Ele é o texto, o título desse capítulo, aqui na minha Bíblia, está assim: súplicas de um ancião. E aí ele diz, diferente de Castro Alves, ele disse: em ti, Senhor, me refugio. Aleluia. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Ou seja, Davi
O escritor desse salmo, ele estava passando por um momento difícil, mas ele sabia a quem recorrer. E quem era Deus. E quem era Deus. Ele não estava na posição de Castro Alves dizendo: onde está Deus? Minha voz ecoa sem resposta alguma. Davi não. Davi, ele dizia: então você hoje pode agora, nesse momento, mudar, deixar os teus questionamentos, aquelas dúvidas, deixar os teus pensamentos de dúvida, né? Questionando a Deus, questionando se Deus te amava mesmo ou te ama mesmo. Eu quero te dizer, esse programa está sendo uma placa do Senhor para a transformação da sua vida. Isso mesmo. Esse testemunho do pastor Ricardo, nesta manhã, ou tarde ou noite, não importa o horário que você esteja assistindo, pela internet, pelo YouTube, no nossa playlist, ou ao vivo aqui agora nas ondas da 100.7. Mas Davi, ele teve uma oração diferente, porque ele sabia que Deus estava com ele, presente mesmo no momento difícil. Tanto num caso, quanto a de Castro Alves, que pastor Ricardo fez a oração e ele, tempos depois, se rendeu ao Deus vivo. Quanto nessa oração de Davi, algo é importante: saiba que Deus não te abandonou. Aleluia. Não te deixa. Se você crer, se você se render, se você se entregar a Cristo, se você abrir o seu coração, você vai experimentar a boa mão do Senhor operando na sua vida. Davi continua dizendo: livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável. Em uma outra versão diz: sê meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Aqui na versão NAA ele diz: sê tu para mim uma rocha habitável, em que eu sempre possa me refugiar. Ordenaste que eu me salve, pois tu, Senhor, é a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti tenho me apoiado desde o meu nascimento. Tu me tiraste do ventre materno, a ti se dirige constantemente o meu louvor. Para muitos sou motivo de espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Que convicção, né? Que convicção. Eu queria só fazer uma atenda fechar aí, isso aqui. Convicção que esse homem de Deus está com relacionamento com Deus. O que aconteceu depois dessa oração, meu Deus, e que esse manto desceu sobre mim e Deus estava ali. Eu me levantei, enxuguei lágrima, passei uns 20 minutos. Eu sou de Cristo. Meu Deus. Eu pertenço a Cristo. Aí eu desci as escadas, pastorzão, e fui falar com Nara. Nara, o que foi? Seu semblante está diferente. Meu Deus. Eu olhei nos olhos dela chorando e disse: eu recebi Jesus. Eu estou em Cristo. Ela disse: o que foi isso? O que é que você fez de ruim? O que é que você fez? O que é que você está me escondendo? E começou aquela... Eu disse: Nara, eu tive um encontro com Cristo agora, lá em cima. Ele falou comigo. Ele mudou meu coração. Meu Deus. Daí para frente, muitas lutas. Ela não entendia. E aí a gente vai chegar nesse daí para frente já, porque a gente vai dar uma pausa. É aquela pausa que quem é ouvinte do VerboCast sabe, é um intervalo sem sair daqui. Desse jeito. E sem você sair também. Por quê? Porque agora eu tenho informações importantes para passar para os nossos ouvintes aqui na 100.7, para você que está nos assistindo pelo YouTube, @Verbo Recife Campo Grande. A nossa igreja está cada dia mais linda, crescendo para a glória do Senhor. A sua beleza, como a própria Bíblia diz, ele vem buscar uma noiva adornada, né? A beleza da santidade, a beleza do crescimento em Deus, a beleza de uma vida com Cristo. E a nossa igreja está avançando neste propósito, cada dia avançando, não apenas crescendo em quantidade, mas também crescendo em qualidade. Por quê? Porque temos sido lavados
com água pela palavra. Que água é essa? É um balde que vocês botam na porta da igreja? Não, é a palavra de Cristo que nos lava, que nos salva, que opera na nossa vida e nos transforma. A gente tem ouvido aqui no VerboCast de hoje o testemunho do pastor Ricardo Garré, que tem uma caminhada linda com Cristo, se converteu e a cada dia foi sendo aperfeiçoado, foi sendo limpo, foi sendo transformado, mudou o seu posicionamento, porque mudou a sua localização. Ele estava no império das trevas e hoje está, e passou a estar no reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. E como igreja, estamos de portas abertas para receber você e toda a sua família. Aqui na Rua Gonçalves Dias, número 65. E por que eu digo aqui na Rua Gonçalves Dias? Porque esse programa é gravado aqui no nosso estúdio, aqui na nossa igreja. Então, o nosso convite, o meu convite, o nosso convite, porque o pastor Ricardo também, né, aproveita e convida também os nossos irmãos e amigos e ouvintes. Amanhã, 10 da manhã, nossa celebração. Mas pastor, nesse período dito de carnaval, o senhor vai estar cultuando a Jesus na igreja, no templo, portas abertas? Sim, portas abertas, 10 da manhã, e vamos trazer o culto um pouquinho mais para cedo, né? Em vez de 18h30, excepcionalmente amanhã, o nosso culto de celebração será às 17 horas. Você e a sua família são nossos convidados. Por que eu convido a família? Porque temos o nosso departamento infantil funcionando. Sua criança, a partir dos 3 meses, nós já abraçamos, recebemos a tua criança na estrutura maravilhosa que temos, né, para ensinar, porque ele não fica só passando, né, tempo no culto, não. Eles ficam recebendo da palavra de Deus conforme a sua idade. E 10, 18 e 30, nossa celebração vai estar acontecendo. Vem você e a sua família. E hoje mesmo, nesse momento, no dia, né, de sábado, dito de carnaval, mas eu digo que é de Jesus, porque a gente vai pregar, viver o evangelho, e o tempo é dele. E nós estamos, desde as 9 horas, cobrindo todas as pontes ali de acesso da área norte do Recife para o centro do Recife. Nesse bloco, né, que está acontecendo no centro do Recife, nós não vamos para o bloco, nós vamos para o acesso e evangelizar até meio-dia. Então eu convido você que não foi ou não está vindo para a evangelização, mas levanta uma oração por nós, levanta uma oração pela nossa equipe, levanta uma oração por todas as igrejas que vão estar envolvidas nesse evangelismo, no evangelismo nesse período, que é muito sério, que é muito importante. Eu lembro, e aí eu falo a você e ao pastor Ricardo também, eu lembro que um dia, quando eu não havia me rendido ao Senhor, eu estava num Recifolia, que era um evento, né, que acontecia na Avenida Boa Viagem, ainda não havia dado meu passo em definitivo por Cristo, estava começando a ouvir a palavra, mas ainda não estava posicionado. E o que aconteceu? Um dia num Recifolia, eu ali no meio daquele carnaval fora de época, ali, eu rodeado de colegas, me senti só, né? Eu rodeado de pessoas que eu considerava amigas, me senti só. E uma pergunta começou a vir dentro de mim: o que eu estou fazendo? O que você está fazendo nesse meio desse carnaval, dessa festa? A partir daquele tempo, Deus intensificou o tratamento comigo e eu me rendi aos pés de Cristo. E graças a Deus, desde 1994, assim como o pastor Ricardo, para a glória de Deus, eu sigo ao Senhor, vivo para o Senhor. Eu faço o convite: venha. Ah, pastor, mas eu não sou crente ainda. Venha para o culto. É melhor você estar, como o salmista Davi diz, é melhor estar um dia na presença do Senhor do que 1000 dias longe da presença do Senhor. Então imagina, viver a vida na presença do Senhor é muito melhor do que milhares de dias fora dela. Então fica o convite, venha participar e estar conosco. Pastor Ricardo, agora é hora da gente mandar alô. O senhor quer mandar um abraço para quem? Que aqui nesse nosso intervalo, já a gente vai falar sobre essa questão do relacionamento com a pressão que o senhor passou. Sim. Né? Mas os desafios pós sua conversão, mas mas manda o seu alô para quem o senhor quiser naquela câmera ali. Então, quero mandar um forte abraço para o pessoal todo de família, minha família lá no Pina, Olinda, né? Os familiares e amigos e irmãos que conheço aqui em Recife. Quero dizer, pegando essa deixa aí do pastor Cristiano, que eu conheço o carnaval. Eu estive nele, eu usei mortalha,
Só o nome, olha o nome, né? Só o nome já deveria causar um arrepio, né? A gente usava as mortalhas, ia atrás do trio elétrico cantando a música, não é? Que dizia, atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. E eu quase morria mesmo, de tanto beber, quase entrei em coma alcoólico, passei 2 dias doente, vomitando. Meu Deus. De tanto misturar bebida. Meu Fusca, na época era Fusca, eu e Nara enchíamos de batidas de todo tipo de fruta com cachaça. Meu Jesus. E a gente enchia dos amigos, dos casais, ia para Olinda. Em Olinda quase batemos de 5 horas da manhã em outro carro, todos nós embriagados. Meu Deus, que tristeza. Então, eu sei o que é carnaval, eu sei o que é vestibulária, mas eu sei há 33 anos o que Isaías 61 diz. Eu me visto de vestes de justiça. Glória a Jesus. Vestes de adoração. Vestes de pranto. Em vez de espírito angustiado. Muito bom. Eita, que maravilha. Agora eu quero mandar um alô a você que está aqui e sempre nos escuta pela 100.7, sempre nos assiste na nossa playlist do YouTube ou ao vivo na nossa estreia aqui de exibição do YouTube. É muito bom poder participar e ter a sua companhia. Quero mandar um abraço a todo mundo que está na ação de evangelização, ou hoje ou amanhã. Você já está aqui já recebendo esse abraço para a glória do Senhor. E quero mandar um abraço a todo mundo do Verbo Sucupira, lá em Jaboatão, com o pastor Sérgio e Viviane, Verbo Vila Popular com o pastor Aldemir e Vânia, as outras igrejas Verbo da Vida espalhadas na região metropolitana do Recife, e fazer um convite a você. Nós estamos perto, pastor Ricardo, e você ouvinte, você que nos assiste, nós estamos perto do início das aulas do Rema, né? Final do mês agora vai ter aula de abertura, está chegando, e é muito boa essa escola, né, pastor Ricardo? O senhor fez essa escola em que ano? Me converti em 94, 97 eu conheci o Rema, mas alguns irmãos estavam fazendo o Rema no primeiro ano, na Cruz Cabugá. Meu Deus, lá ali no primeiro aqui de Recife. Onde era a antiga Sociedade Bíblica. Sociedade Bíblica. Isso. Nós éramos em cima. Então, essas irmãs, elas disseram, olha, o senhor com esse fogo que está, o senhor com essa paixão por Cristo, o senhor precisa conhecer a palavra. Aí disse, o senhor precisa ver uma aula do Rema. Eu fui, resisti um pouco, né? Mas Nara, interessante, né? Nara foi a pessoa que me firmou no Rema no início, que das 2 primeiras aulas eu queria sair, porque falou de prosperidade, está vendo? Ele só pensa em dinheiro. Sim. Então, algumas distorções que fazem a nosso respeito, né? É verdade. Não é? Por não conhecer o que pregamos. É verdade. Sou professor do Rema há 26 anos. Glória a Deus. Fazendo 26 anos de professor em sala de aula. 26 anos, pastor Ricardo aí, ó, na frente da caminhada, graças a Deus. E pastor, é uma bênção essa escola, e as matrículas já estão abertas. Nós temos uma unidade acontecendo aqui, né, no Verbo Recife Campo Grande. Nós temos a cobertura nesse contexto, mas tem unidades espalhadas aqui, várias unidades na região metropolitana do Recife. Eu estou no Rio de Janeiro, mas eu espero que me coloque na escala para eu vir para cá. Eu quero Campo Grande também. É de Deus. Eu quero ensinar aqui. Muito bom. E essa escola tem realmente assim, uma grande, né, equipe ministerial operando, né, sobre a nossa. Temos a alegria de ter a supervisão do nosso amado pastor Humberto Albuquerque, da Igreja Verbo da Vida de Casa Amarela, que é o supervisor da região metropolitana do Recife. E o Rema, ele tem a coordenação, né, a supervisão do pastor Tarcísio Aires, a quem eu também mando um grande abraço. Pastor Ricardo, encerramos aqui o nosso momento de intervalo. Agora responda para mim, quais os desafios da sua pós-conversão em relação a Nara perseguiu demais, pastor? O desafio foi porque a verdade entrou em mim. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entrou Cristo, iluminou meu coração. Então toda aquela vida falsa
que eu vivia, aquela condenação foi morta, e agora eu sentia vergonha do que eu fiz. E senti o desejo de confessar isso a ela. Não foi muito sábio. Depois, conversando com o pastor, mas rapaz, você deveria não dizer pastor, isso agora. Eu vou dizer, pastor. Tem que confessar. Assim, mas valeu. Achou que mim, fazia um equilíbrio. Mas no meu entendimento, eu precisa confessar. Precisa. Porque a restauração vai acontecer. Porque ela começou a questionar. Sim. O que é que você fez? Porque esse negócio de cristão, o que é que você fez? Aí eu disse, a minha vida era assim. A Bíblia diz, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Isso. Mas o que as confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas precisa confessar mesmo o pecado de falhas que cometeu para a mulher, para o marido, coisa assim? Tem que confessar, é importante que confesse. Porque aquilo para mim foi um start. E ela estava ali questionando, né? Questionando. Então, aquilo foi uma parada no inferno e foi dizendo para ela, não é mais assim. Muito bem. Cristo entrou em mim. Eu te amo, mas eu vivia uma vida adúltera, procurava prostitutas, assim, lhe traía. Olha aí. Mas, então, ela não aceitou. Sentiu o impacto, obviamente, isso é doloroso. Lógico, ela foram praticamente 8 meses na prova, quer dizer, no outro quarto, era prova mesmo. Prova para o senhor, né? Pelo seu contexto dela também, né? Então, eu dormia no outro quarto, ela não permitia mais que eu dormisse na cama. Ela dormia com o André e eu dormia no outro quarto. Meu Deus. E aí eu comecei a buscar o Senhor. E se guardando em santidade. Esse salmo da convicção foi muitas vezes dentro de orações, reunido em vigílias de oração com irmãos. E ela em casa, braba. Quando eu saía para a igreja, escondia a chave de carro. Me deu banho de balde de água fria. Quero ver você ir para a igreja todo molhado. Você vai atrás de mulher. Você vai atrás, das irmãs, você vai atrás. Meu Deus. Então, se levantou um desafio muito grande. Ela estava em trevas, né? Isso. Ela não conhecia Cristo. Então eu passei esses 8, 10 meses e orando ao Senhor, em intimidade com Deus. Deus usou uma pessoa lá numa congregação na Ruicó, lá no conhecido Bode, ali no Pina, congregação da Presbiteriana. Eu estava de joelhos, orando por ela, por André. Ela impôs as mãos sobre mim e disse: eu digo para ti, meu filho, hoje à noite, fique na minha presença. Eu vou tratar com o coração dela. E tratou. 5 a 6 meses depois, Nara vai para o Prisma Brasil, no centro de convenções, sem vozes. Meu Deus. Lembra? Demais. Ela vai para. Ela disse: eu vou com você. E eu já fiquei calado. Uma irmã sábia me disse assim: você já falou, já pregou, agora fique em silêncio, deixa o Espírito Santo tratar. E eu me lembrei da palavra que Deus me disse: fique na minha presença e eu vou tratar com o coração dela. Meu Deus. Então, eu ia para a igreja vai, não sei o que e tal. Eu vou com o André para a praia. Aconteceu uma noite. É por isso que eu digo a você: o posicionamento com Cristo muda a sua história. Teve uma noite que ela me pediu a chave do carro. Eu vou com o André para a praia. Você vai para a igreja, vai atrás de irmã, de mulher. Eu disse: não, eu vou orar por você. Eu amo você e meu filho, mas eu não amo você e meu filho mais do que Cristo. Ele é a razão da minha vida. Ele é meu respirar. Eu não consigo viver. Na área, entenda. Eu estou te falando como eu olhei para ela e disse: eu não consigo mais viver sem Jesus. Glória a Deus. Então, tomei a chave do carro, fui a pé do Jardim Beira Rio, a igreja presbiteriana na Conselheira Guiar. Fui a pé chorando, em lágrimas.
Cheguei lá, me prostrei. Os irmãos, por que esse homem está chorando tanto? Eu prostrei. Deus, eu te pertenço. Glória a Deus. Tu sabes que eu amo. Meu castelo forte. Eu amo. O que Davi está dizendo aí, tu és o meu refúgio. Eu disse, Deus, eu entrego a minha vida a ti e a dela de meu filho. E eu chorando disse, eu sei que tu não deixarás que eu perca a minha família. Tu és o Deus da família. 8, 5, 6 meses, 7 meses, estava ela no Prisma, e eu estou lá quieto e vendo ela chorar, e ela, aí daqui a pouco ela levanta a mão, aí toca uma música do Prisma, que tu pode até conhecer. Hoje aqui, meu Jesus me tomou pelos braços e senti o calor do Espírito Santo. Ela começa a cantar isso. Nós saímos do Prisma, era quase meia-noite, estávamos com a irmã Zita, a irmã Antônia da igreja presbiteriana, mulher de oração. Quando eu estou conversando com outro irmão, antes de a gente entrar em casa, está na área de braço aberto, chorando, confessando Jesus, na esquina da nossa casa. As irmãs levando ela à salvação. E aí eu me lembrei da palavra do Senhor. Fique na minha presença. Eu vou tratar com o coração dela. Glória a Jesus. Eu quero dizer a você que está me ouvindo aqui agora, fique na presença de Deus. Talvez você seja uma mulher que tem um marido que está ainda no mundo. Você é uma mulher que está orando. Você pode ser até um homem como eu, que se converteu, que passa pelo desafio de ver as confrontações do inferno, dizendo que você vai perder sua família. Eu quero te dizer, você não vai perder nada se você estiver em Cristo. Jesus vai te preservar, tu e tua casa. Você vai ver que se você preservar seu coração nele, ele vai fazer o extraordinário acontecer na sua vida. Glória a Deus. Meu Deus, que testemunho forte. Nessa manhã de sábado que a gente é impactado mesmo, né? Todo sábado aqui no nosso VerboCast, que eu gosto de dizer VerboCast de todo sábado. Mas para quem nos assiste pelo YouTube, é VerboCast de toda hora que você quiser, que você queira também ver a playlist, ver os programas, mandar para alguém. Olha, não deixe de mandar esse programa de hoje para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra, né? E até mesmo aquela que você sabe que não precisa, mas Deus está te guiando, pode ter certeza que ela vai precisar mesmo, ela está precisando de ouvir. Pastor Ricardo, a gente está chegando ao final do programa, e eu queria aproveitar esse final do programa e mandar um abraço a todos os nossos irmãos da igreja presbiteriana. Isso. Né? Isso. Trabalho uma igreja que tem, né, feito e cumprido o seu propósito. Igrejas batistas também, muitos ouvintes aqui do nosso programa, né? Igrejas batistas, igreja congregacional, todas as igrejas, né? Cristo, nós somos um em Cristo, somos povo de Deus. Eu servia a Deus lá, meu pai é presbiteriano, Ronaldo Lidório, que é um grande homem de Deus. Olha, só esse contexto aqui do missionário, né? Um grande Ronaldo reconhecido Lidório, meu cunhado querido, casado com Rossana, minha irmã já querida. Já dá outro programa ali, né, pastor? Estou morando em Manaus, um homem que tem sido exemplo da atividade missionária no mundo, né? Um coração. Mesmo. Então, nós amamos os nossos irmãos presbiterianos, isso mesmo. Quero mandar um abraço para o nosso André Almeida também, que é um ministro presbiteriano, né? Que é também locutor aqui da Rádio Evangélica, e é um grande amigo e nosso presidente do nosso sindicato dos radialistas de Pernambuco. Então, um abraço, meu querido André Almeida, que é uma grande bênção, um grande amigo de muitos anos, e toda a sua família. Agora eu quero que você mande um abraço especial. Meu pai, Adalberon Garré. Garré, presbiteriano, jubilado, faz agora em março 90 anos de idade. Estava comigo no Shopping Rio Mar ontem. Coisa linda. E queria que você mandasse um abraço especial. Eu vou dar um link para ele ouvir. Perfeito. Pastor Adalberon Garré, grande homem de Deus, transformado pelo Senhor, sabe? É muito bom saber que o Senhor transforma, que o Senhor faz uma obra tremenda na vida daqueles que se rendem à sua presença.
e nosso querido pastor Adalberon. Receba um abraço aqui do pastor Cristiano Arcoverde, de toda a nossa igreja Verbo da Vida aqui no bairro de Campo Grande, do ministério, até toma liberdade também de, como ministro do Ministério Verbo da Vida, dizer: pastor Adalberon, receba um abraço do Ministério Verbo da Vida, na pessoa do querido pastor Humberto Albuquerque, que é o nosso supervisor, e do apóstolo Guto Emerita Silveira, um grande homem de Deus, que é o presidente mundial do Verbo da Vida. Receba um abraço carinhoso de toda a nossa diretoria, para a glória do Senhor. Pastor Ricardo, estamos chegando ao finalzinho do programa. Mande para os nossos irmãos. O senhor tem livro publicado, o senhor tem uma história linda também. Manda os dados de contato, internet, de rede social, seu Instagram, passa para os nossos irmãos, para que a gente possa conhecer mais, ter mais da sua história, da sua trajetória. Você pode acessar ricardo.garré no Instagram, né? E acessar algumas ministrações também no YouTube, né? Ricardo Garré, 2R, 2T. Tem esse detalhe, né? O Garré dele é 2R e 2T. Olha para ele. É mudo, T mudo. RRTT. Então, você pode acessar, ouvir algumas mensagens. E eu quero te dizer, no final desse programa, a grandeza de Cristo em nós. Quero te encerrar dizendo: vale a pena servir a Cristo, vale a pena preservar a sua vida nele. Nesses 32 anos que eu sirvo, nada me faltou, nem paz, nem alegria, nem provisão. Deus em Cristo se revelou para nos dar vida e vida em abundância. Nós somos triunfantes, querido. Nós não estamos militando por uma conquista. Ele já conquistou para nós. Somos mais que vencedores. Glória a Deus. E eu convido você a estar orando pela nossa ação de evangelismo. Hoje, está sendo agora até o meio-dia, no galo da madrugada, nos acessos, né? E amanhã, 10 da manhã, nossa celebração, 18h30 não, amanhã especialmente será às 17 horas. Por quê? Porque após o culto estaremos evangelizando aqui no polo de Campo Grande e levando a palavra do Senhor para as vidas que aqui, né? Porque eu digo aqui, porque nós estamos direto aqui do estúdio da nossa igreja e o polo de Campo Grande fica ao lado da igreja. Da prefeitura do Recife montou e tem montado o polo aqui ao lado da igreja. Então nós transformamos, somos instrumentos de Deus para transformar maldição em bênção, né? Pregar o evangelho para quem está precisando, para quem está sofrendo, para quem está vivendo situações difíceis. Nós vamos levar a vida de Deus, proclamando as boas novas para a glória do Senhor. Eu quero finalizar o programa agradecendo ao pastor Ricardo, e eu quero finalizar o programa trazendo um texto aqui do Salmo 71 para fechar. Em dado momento daquela oração, Davi, ele diz assim: irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Então, onde quer que você esteja, pastor, estou viajando, ou vou viajar, evangelize onde você estiver. Pega a literatura numa igreja aí que você esteja perto. Diga: olha, eu preciso de literatura. São aqueles folhetos com a palavra de Deus. Mas não sai sem evangelizar, sem anunciar a palavra. E está sem folheto? Anuncia com a tua vida, com a tua palavra mesmo, com a tua boca, e proclama o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço também à reverenda Nahara Garré, que é a digníssima esposa que se rendeu e que vive hoje o ministério junto com o pastor Ricardo, seus filhos e a sua netinha também, né? Minha netinha é Doce Alice. Doce Alice, né? Bênção demais. Pastor Ricardo tem um casal, né, de filhos, e é bênção demais. O André e a Dani. E graças a Deus os dois já estão casados, né, pastor? 2 casados. Bem casados, felizes para a glória de Deus. Agora só na estrada. Pregando o evangelho para a glória do Senhor. Fica agora na comunicação do nosso mano Vila Júnior, com o de tudo um pouco aqui nas ondas da 100.7. Grato a Deus por esse tempo maravilhoso, por esse programa abençoado, pela sua audiência, e que Deus continue abençoando a sua vida na prática da palavra. E não esqueça, Verbo Recife Campo Grande, aqui é o seu lugar. Vem, participa conosco e também nos segue nas redes sociais. Beijo para você, abração, pastor Ricardo.
Valeu. Amo sua vida. Demais. Glória a Deus. Verbo Cast, o podcast da Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, Recife. Todo sábado às 9 da manhã, ao vivo na Evangélica FM 100.7 e no canal Verbo Recife Campo Grande no YouTube. Siga, curta e compartilhe.